Boa tarde, amigos do programa Visão Crítica. Estamos começando mais um programa nessa segunda-feira, o que já é rotina aqui em Pontes Lacerda e na região do Vale do Guaporé e do Vale do Jauru. Depois de ouvir um belíssimo programa, né, 50 minutos aí só de coisas boas, né? O Brasil, nesses próximos 4 anos, né, deve ter um avanço considerável aí, né? Porque independente de que partido, independente de coligação, só tem coisa boa, Ivanildo. Boa tarde. Boa tarde, Vieira. Boa tarde, Sociedade. Você está olhando o WhatsApp aí? Regional. Não, vou desligar isso aqui. Então tá bom. Boa tarde, Sociedade de modo geral. Eu estava vendo esse programa aí, eu confesso que eu não tenho o hábito de ver. Se tem que ser relatado e feito em canal de televisão, porque o maior programa de piada e mentira que eu já vi na minha vida foi esse programa. Que coisa, né? Eu vi um deputado falando, ele tem 20 anos de mandato, ele vai fazer o Pacto Federativo agora, se ele for eleito senador. Não deu para fazer nos 20 anos de deputado federal? Pergunta que fica no ar. Eu vi também um da Dilma, que ela disse que agora vai mudar. Mas nos 4 anos de mandato também não deu para mudar? Esse discurso nós vamos fazer, isso aí já acabou, o povo não se ilude mais com isso. Coloca no papel, concreto, preto no branco e cumpra. É o único lugar que nós podemos penalizar político de má fé, político mala, que aparece a cada 4 anos no seu município pedindo voto, depois ele nunca mais vem. Vamos ver quem fez para cá, para a nossa região, vamos somar com esse pessoal. Vamos trazê-lo, gente do nosso quintal. É difícil, você imagina o cara que mora lá de Sinop para cima. Possível, né? E interessante que hoje já tá cheio na cidade de carros e com um nome de candidatos que a gente nunca viu na vida. Aí eu pergunto para o eleitor, né? Quem é que está ganhando com isso? Né? O candidato vai ganhar voto, vai tirar 100, 200 votos aqui, 300 votos daqui, né? Para ele é legal isso, né? Ele está fazendo um processo legal, né? Ele vai estar correndo o estado inteiro, né? Então, tudo bem. Agora, nós é que temos, o eleitor, que temos que avaliar assim, ó, quem é que está pedindo voto, né? Porque quem está pedindo voto está ganhando, Vanildo. Porque eu duvido que venha o pessoal de fora aqui, pessoal lá de Cuiabá, pessoal lá do Nortão, como você falou, lá do Sul, que nunca apareceu aqui na cidade, que vem aqui e por graça e obra de qualquer coisa aí, menos do Espírito Santo, pegue 2, 3 cabos eleitorais e de graça também vem fazer propaganda aqui. Alguém está ganhando dinheiro com isso, né? Mas o que eu acho que tem que ficar bem claro para a sociedade regional, municipal, é que nós não temos esse pecado. Eu não vou dormir com a consciência pesada. Há mais de 90 dias, antes de deflagrar o quadro político, ele vem falando, não vote em deputado paraquedista. Cuidado com quem você vai... Saibamos votar. O voto é a maior arma da democracia. E o seu voto é tão importante quanto o cara mais rico, quanto o deputado, quanto o presidente, quanto qualquer um. O voto é igualitário. É a única coisa que nivela. É a única coisa que nivela. O cidadão, pobre ou rico, branco ou preto, sem nenhuma diferença. Faça bom uso. Se o mala for na sua casa bater pau, se quiser te pega o dinheiro dele. Porque o dinheiro de quem dá para os outros, ele foi mal ganho. A fonte que ele está dando é escusa. Pega o dinheiro dele, mas vota naquilo que a sua consciência assim o determinar. E eu acho um outro ponto que nós, eleitores, temos que avaliar o seguinte, fazer uma avaliação sem paixão, né, Vanildo? Porque um dos erros também que acontece muito é quando você se apaixona por um candidato. Você perde a noção, você não consegue mais pensar, você não consegue raciocinar, assim como numa vida amorosa entre um homem e uma mulher, né? Você se apaixona, você só vê coisa boa, né? Você fica emprenhado de coisas boas, aí você não consegue ver os defeitos, não consegue analisar. Às vezes é uma mentira. Às vezes e na política quase sempre é uma mentira. Aí quando você acaba a paixão e você pensa que virou amor na história, falou, ó, ganhou, vamos casar, agora está tudo certinho, você vai ver que você foi enganado de novo. Tenta marcar uma audiência com esse. Exatamente. A gente tem que ser racional. Então, político vota naquele que você tem acesso para levar suas angústias, suas necessidades. Também não é aquele que você querer consertar o problema da sua fossa lá, não.
É o problema do seu município, da sua comunidade. Sempre pensar no todo. Toda vez que nós individualizarmos, Vieira, nós vamos dar vazão a esses inescrupulosos que se candidatam de 4 em 4 anos e que são profissionais das campanhas políticas. Aqueles do apoio e aqueles que recebem dinheiro para ser candidato. Do B, do C e do D. A gente está sabendo aí que tem candidato a deputado que não tem chance de eleger nem a presidência de quarteirão, mas que ganhou 50, que ganhou 60 ou mais dinheiro de deputados federais, de deputados estaduais e até de senadores para ele ter uma representatividade do domicílio. E esse testa de ferro que está recebendo dinheiro, prometeu também para ele que vai arrumar 500 votos. Aonde? Para arrumar voto é a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida. Não tem nada mais difícil. Até porque eu cumprimento o meu eleitor, falo com ele das coisas racionais, vem outro, dá um tapinha nas costas dele, cria uma mentira, toda a verdade que alguém já falou para ele, ou eu, ou outro candidato, tem muita gente boa, vai por água abaixo. E o que a gente sempre falou aqui no programa? Que não tem 5% da população que é mau caráter, que é bandido, que é ruim. 95%, gente, é do bem. Porque se fosse mais que 5%, era impossível viver num país onde a população é corrupta, onde a população assassina, onde 5% faz um estrago que não dá para mensurar aqui. Tá certo. Agora, Evanildo, esse período eleitoral mesmo, né? E tem uma novidade muito interessante aí, que são as redes sociais, né? O WhatsApp, por exemplo, né? O WhatsApp hoje tem inclusive grupos fechados que falam sobre política, né? Então, e a gente sabe que esses grupos, quando se fala sério, é até um fator interessante, é um instrumento interessante. Mas quando esse mentiras dos grupos fechados, exatamente, é um destroyer. É um estrago. Faz um estrago. Exatamente. Que uma verdade não vai consertar. Exatamente, é isso mesmo. Né? E nesse caso nosso agora, aqui em Poço Lacerda, o momento que nós estamos vivendo, que é peculiar, né? Porque pela primeira vez a gente não tem muito definido ainda os candidatos, ainda pode surgir candidatos pode aí. Surgir né? Candidato aí. Então a gente fica olhando e até vendo essa parte assim, ó, de que as pessoas não devem, em hipótese alguma, acreditar, como você falou, em tudo aquilo que o candidato está dizendo. Vamos ter um olhar crítico, né? Vamos pensar certinho, vamos analisar, vamos ouvir bastante, né? Vamos ouvir bastante para que a gente tenha uma posição certa. Pelo risco, inclusive, de nós não termos candidatos eleitos aqui em Poço Lacerda, nós corremos um sério risco, né? De não conseguirmos eleger um representante do município aqui, né? Corremos esse risco. Muito sério. Né? O Vanclay está na frente, saiu, está trabalhando. O Holmes é um menino que está na coordenação. O Caio. São pessoas que estão indo dormir todo dia, 2, 3 horas da manhã. Quer dizer, eles estão envolvidos na região inteira. Eu estava ontem em Diavaí e tinha um grupo lá trabalhando para o Vanclay. Essas coisas alavancam a campanha. E passa uma verdade. E passa uma situação. Agora, você é expert em fazer enquetes. Se você fizer uma enquete hoje na nossa sociedade, independente do nível de classe e tal, pergunte ao deputado federal que ele votou na última eleição e dá só 2 minutos para ele responder. É impossível, não lembra. Então, por que não lembramos? Porque nós não temos vínculo. Nós não acreditávamos na ideia que esse indivíduo vendia. Então nós vamos acreditar mais no nosso candidato para que tenhamos subsídios, condições de cobrar as promessas de campanhas. A Câmara, Vieira, aprovou um projeto aqui e para a próxima legislatura de prefeito já vale, para a próxima não, para o próximo mandato. Tá? O que vai acontecer? Aquilo que ele publicou como programa de governo, ele tem que fazer. Agora, a gente tem programa de governo aqui colocado no papel, que se fosse colocado era melhor viver aqui do que na Suíça. Porque os caras consertam de uma tacada a saúde, a educação, a segurança, asfaltamento, acessibilidade, tudo isso que nós não temos. Ou tem? Não tem. Eu estava vindo ontem de viagem. Há uns dias eu não passava nesse asfalto, está sendo todo recapeado. Você vem na rodovia uma beleza, aí você entra na nossa cidade.
Você parece que você saiu do céu e está entrando num purgatório, porque está todo irregular. Falta realmente assim, e como eu fiz um comentário agora no Sem Meias Palavras no jornal na quinta-feira, né, que está faltando o lado crítico da sociedade. A nossa sociedade é passiva, né? Nós às vezes costumamos muito fazer críticas, discutir, mas em rodinhas, né? Mas agir. E às né? vezes uma crítica pejorativa, exatamente, não construtiva. Exatamente, né? Mas eu acho que assim, está faltando a nossa sociedade, falo aqui para Pontes Lacerda, nós não estamos acostumados a fazer cobranças severas, veementes, a gente não costuma fazer isso. Nem a sociedade, né? Porque só fica ouvindo e fica esperando, né? Fica esperando a imprensa tomar iniciativa, às vezes, né, ligam para a imprensa, às vezes não ligam para o vereador, ou ligam para o vereador e ligam para a imprensa, reclamando, né? Mas, e alguém que está nos vendo lá, Vieira, nesse sentido que você está falando, que está coberto de razão, então, pode falar assim, o que esse vereador está fazendo aí, que ele não faz nada? Olha, gente, se vocês assistirem uma reunião, ou se vocês entrarem na internet e ver as indicações que a gente tem, que a gente acompanha, as cobranças que são feitas, a gente tem advogado na causa não minha, mas na causa de Pontes Lacerda. E não estou aqui defendendo eu não. A gente tem vereadores compromissados com o desenvolvimento de Pontes Lacerda. Agora, o vereador, Vieira, ele não executa, ele indica, ele orienta e fiscaliza. Mais grave que isso, o vereador não pode fazer um projeto, nenhum, que gere despesas ao município. Ele indica e cabe ao executivo acatar ou não. Então, é muito decepcionante, às vezes, ser vereador. Eu costumo dizer o seguinte, vereador, guardado as proporções, serve para muito pouca coisa ou quase nada. Porque você compra uma briga, hoje nós tivemos empresários na Câmara, a gente negociando, melhorando a qualidade disso, a qualidade daquilo, só que a população às vezes não fica sabendo. E aí a gente passa por ser um cara que está no mandato, e que arruma uma consulta para um, que arruma outro, que não é função da gente. Porém, às vezes, conseguimos algumas facilidades, só isso. Tá certo. A gente vai para o intervalo comercial, depois na volta nós vamos falar aqui sobre dois assuntos bastante interessantes aí. Primeiro, foi colocado na semana passada um requerimento, foi protocolado um requerimento na semana passada de um cidadão, de um eleitor aqui de Pontes Lacerda, pedindo, denunciando o vereador Quirrarinha Filho, o vereador Alex Rodrigues, né, com relação àquele caso do ex-vereador Guelo. E hoje a TV Centro-Oeste recebeu um pedido aqui, já protocolado aqui conosco, né, pedindo aqui cópia da gravação que transmitiu, né, os fatos da suposta corrupção envolvendo os dois vereadores. Eu conversei com o vereador Quirrarinha Filho por telefone, né, e a gente vai falar sobre isso, vai discorrer sobre esse assunto aqui, mas depois do intervalo, a gente já volta. No programa agora, vamos discutir aqui, vamos comentar o assunto aqui sobre a instauração aqui da comissão. Não, ainda não é a instauração da CPI, né? Quem está analisando é a comissão de ética. Comissão de ética. Que é a própria CPI nessa hora. Então, ela tem 90 dias para apurar os fatos, produzir o relatório, provas, ouvir as partes envolvidas, inclusive o cidadão que fez a denúncia e não fez o acompanhamento de nenhuma prova. A Câmara está buscando as provas divulgadas pela imprensa, que não é função da Câmara. Quem denuncia, o ônus da denúncia tem que acompanhar de prova. Mas o Holmes é um vereador bem coerente, e ele optou por acatar, e a gente respeita a condução da mesa diretora. Tá, agora, Ivanildo, só um negócio assim que me ocorreu agora aqui. Quando eu comecei a falar, eu percebi. É o seguinte... Existe já uma comissão de ética e decoro parlamentar instituída na Câmara, sim, onde existem 3 vereadores. O presidente sempre vai ser, nesse período, né?
Tem um período, até o final do mandato da atual mesa diretora, continua, é um presidente e os dois membros são fixos. Zé Pereira é o presidente da comissão de ética, né? E o Anderson Barbosa e o vereador Ebinho, os dois são os membros da Sim, da e o presidente cabe o ônus de nomear o relator. Isso. E que tem que fazer a sua definição da defesa, colocar relatar o processo e pedir a condenação ou não. O membro, que é o Ebinho, acompanha o voto do relator ou não. E o presidente acompanha o voto do relator ou não. Mas normalmente faz-se em conjunto e sai com uma votação já com o definida. Pronto para... Aí o plenário, analisando o parecer competente do relator, a juntada de provas que faz, aí vai para o plenário para julgamento de cada um dos vereadores por voto nominal. Então não é necessário uma comissão, a criação de uma comissão processante? Não, essa comissão... Essa aqui ela é a própria comissão processante. Ela é de ética e decoro parlamentar. A função dela é essa. Então tá, tudo bem. Então é porque normalmente, né, quando vou falar em CPI e tal, então criou a CPI, aí vão se escolher quem que é o presidente, quem que é o relator. A nível federal você faz isso. Sim. Hoje o relatório dessa comissão, ela indica... para ir para plenário para cassação ou ela pode indicar o arquivamento do processo. Tá certo. Tá? Bom, com relação especificamente aqui, Ivanildo, a gente sabe que você e o vereador Quirrarinha votaram contra o requerimento. Explica para nós, até para eu poder mesmo entender, por que razão você votou contra o requerimento. Foi em função disso que você falou agora há pouco. Sim. O que acontece, Vieira e sociedade? Qualquer cidadão, morador, eleitor, juntando os documentos que comprovam isso, por qualquer falta de decoro, por qualquer falta de um cidadão, mesmo extra-Câmara, ele pode denunciá-lo e pedir a abertura do processo. Agora, para fazer isso, tem que ter normas. Você tem que ter provas cabais, você tem que ter uma série de coisas. Quem fizer a denúncia, que eu nem conheço, ele fez um trabalho, é um que tem direito de fazer, só que ele fez um requerimento pedindo. Ele não anexou nenhuma prova. Ah, tá, mas a imprensa, todo mundo sabe. Não, a imprensa tem as provas. Nós, da Câmara, não temos as provas. Tanto é que, diligentemente, o presidente da comissão te manda um ofício pedindo para você fazer a gentileza de muni-lo de provas. Dos dados que eu tenho disponível para ele analisar. E assim será na busca de todas essas provas. Que foi uma gravação, que na verdade é uma prova que eu entendo muito contundente, porque o vereador Quirrarinha, ele produziu as provas. Não há como fugir disso. Ele produziu a prova contra ele. Ele produziu a prova contra o vereador Guelo, que na verdade contra ele. Porque quando você tem uma ação, uma atuação ativa, você tem a passiva. Né? Ele promoveu ativamente as testemunhas. As consequências foram o afastamento do Guelo, e agora uma outra consequência, em forma de apêndice, vem esse pedido de cassação dele também. Tá, bom, eu entendi o que você quis dizer. Até mesmo pelo seguinte, quando é um processo, né, e isso aqui é um processo, né? Sim. É um processo lá, independente de onde sejam as provas, mesmo que as provas já estivessem dentro da Câmara. Né? Já tem o processo do vereador Guelo, do ex-vereador Guelo lá, que já tem tudo analisado, já está tudo lá guardado. Só que lá é um processo. A Câmara não pode tirar lá de dentro, usar a prova de lá, não. Teria que ter sido usado, realmente, teria que ter usado junto, anexado de novo todas as provas, porque aquilo ali vai ser um ato que durante 20 anos tem que ser. É aquilo ali, é aquilo ali. Não, essa que é a ideia, né? Até pelo risco de o próprio vereador Quirrarinha Filho usar até o início desse requerimento. Iniciou de prova equivocada e acabar atrapalhando, dando problema no final do relatório. Aí me pergunta, você votou contra a cassação do Quirrarinha? Primeiro, não é a cassação, é a abertura de um procedimento. Segundo, votei contra a forma com que ela fora direcionada, porque senão nós vamos ficar muito o pessoal entrega um frágeis. Bilhete lá e... O cara faz um bilhete lá, caça o vereador fulano de tal, porque isso ou aquilo outro, né? Cria um fato. Ou porque o vereador não me atendeu lá, eu queria que ele arrumasse uma cirurgia para mim, ele não me atendeu. Caça. Então a gente tem que ter critérios. Não, até pelo risco
de ser uma coisa bem séria, como passível né? E um crime eleitoral. E um crime eleitoral. Não, e mais, às vezes não está fundamentado, e aí a imprensa, e aí eu coloco a imprensa nessa história, né? A imprensa divulga, que tem que divulgar, é um fato. Mas o fulano está errado. Você gera toda uma situação, né? Aconteceu tal, até uma denúncia contra fulano. Denúncia, a gente só fala denúncia as primeiras vezes, depois fala, fulano, aconteceu isso com o vereador tal. Isso passa, cola, né? Rotulado e depois você não muda. E depois não muda. E aí fala para mim, Vanir, mas você votou a favor do vereador Quirrarinha? Eu votei contra a situação e as provas não tinham. Como é que eu vou julgar algo? Ah, mas você sabe, foi público e notório. Mas o procedimento não é, tem que ficar arquivado, para dar margem ao Ministério Público não nos interpelar amanhã. Tanto é que essa situação foi aberto contra o vereador Quirrarinha, um processo crime pela promotoria e foi feito um processo crime na Justiça Eleitoral. Ele responde pelas duas promotorias públicas e muito provavelmente, ele sabe disso, eu conversei e ele não é bobo, ele responderá pela perda do mandato e também pelo afastamento dele por 8 anos do mandato dele. Ele tem que promover a sua defesa na Câmara, nas duas promotorias, para que ele possa eximir-se de uma culpabilidade que as pessoas lhe atribuem. Bom, agora outra situação, dentro disso aqui ainda. O vereador Guello, quando recebeu a denúncia, né? Quando viu que a denúncia foi protocolada na Câmara, incontinente ele pediu renúncia. Ele renunciou, para evitar exatamente o processo de cassação, né? Sim, pela Câmara. Pela Câmara. O vereador Quirrarinha Filho agora, o procedimento é o mesmo, né? A partir do momento que ele for citado, ainda dá tempo dele renunciar sem a análise do processo? A partir do momento que se instaura na comissão, não cabe mais, o regimento é bem claro, não dá mais para renunciar. Não, e ele sabe disso. Ele fala, eu vou responder na forma da lei. Aquilo que o Guello não... O Guello não quis fazer por opção dele. Ele falou, eu não quero dar trabalho para ninguém, eu tenho que ser responsável pelos meus atos. Aconteceu, foi feito, um pouco não é aquilo tudo que colocaram, mas eu não quero dar trabalho, eu prefiro renunciar. E ele optou por renunciar. Tá? Agora, o Quirrarinha não, a minha opção inicial é de responder tanto na Justiça quanto na Câmara. E se for necessário, ele vai interpor uma medida protetiva através de uma liminar na Justiça, garantindo-lhe o exercício do mandato, que também é possível. Agora, o juiz e o promotor têm que entender essa possibilidade. E o que cabe à Câmara? Cabe à mesa diretora. Chegou a determinação judicial, ela vai ter que cumprir a determinação judicial, a população ou quem quer que seja, quem quer que não seja. Tá certo. Bom, começa um novo capítulo aqui na Câmara agora, a preocupação toda agora em função desse relatório que vai ser apresentado aí pelo vereador Anderson Barbosa, que foi nomeado relator nesse processo aqui. O presidente é o vereador Zé Pereira, né, e o outro membro é o vereador Ebinho. Né. Vamos aguardar, porque eu acho que é um fato político, né? É um fato político bem relevante aí, que pode gerar, até pelo seguinte, porque as provas que vão ser encaminhadas, né, para lá, elas estão inseridas, dentro dela tem uma porção de conversa. Graças a essa conversa, eu fui ouvido do Ministério Público sexta-feira, como foi ouvido o Donizete, que é o prefeito, como foi ouvido a Delane, deve ser mais, eu não quis saber dos autos, até porque não tenho culpa no cartório. Eu fui citado apenas. Eu fui citado como? Não, você vai ocupar meu lugar e o Ivanildo você precisa de votar no Ivanildo. Ponto. Agora, qual que é o entendimento do Ministério Público? Vai votar em mim para ser candidato à presidência da Câmara, Vieira? Ou vai votar em mim para amenizar a situação que você criou com relação à juíza? E o Ministério Público tem razão de me interpelar justamente por isso. Só que o evento pós-juíza
Eu já tinha sido absolvido por unanimidade pelos meus pares na Câmara. Exatamente por uma juntada documental e que me colocava numa situação difícil e imperiosa. Só que eu aludia na minha defesa a inviolabilidade da minha função. E outra coisa, eu estava numa tribuna. A fala, eu estava na tribuna. Eu não estava num boteco falando mal da vida dos outros. Eu citei uma situação em que eu me vi envolvido e que muita gente me via envolvido. E que não existe mais essa situação, porque ela foi aclarada. E hoje a gente tem aqui, a coisa anda a toca de caixa. É totalmente diferente. Então, acredito que eu tenha feito até um serviço e não um desserviço à sociedade. Independente da forma como foi colocado, você contribuiu de forma significativa para que os processos passassem a andar. Haja visto que, exceção de alguns aí, as pessoas vêm falar ouro. E outra coisa, hoje, e isso é louvável, eu não sei nem quem que é o juiz do crime, tá? Não sei. Mas hoje, se você tem um júri e não dá, às vezes o réu não pôde ser ouvido uma testemunha dele, eles ligam antes e falam, olha, essa sessão será mudada porque isso é tudo que a população precisava. E até a gente deve muito isso ao Delay também, que ele fez um reclamo claro sobre essa situação. E hoje funciona muito bem, tudo lá. O fórum daqui hoje, com certeza, é um fórum exemplar. Você não é mais notificado extemporalmente, você não é mais notificado. Não, te liga, onde você está? Estou em tal lugar. Eu posso te notificar? Então, são coisas assim que é gratificante. Cumpriu o seu papel, vereador. Como vereador, você cumpriu o seu papel lá. Né? Com todo o risco, inclusive pelo faz parte da vida, mas cumpriu o seu papel e a população tem percebido isso. Né? Bom, outra situação que eu só quero colocar aqui é o seguinte, nós vemos comentando sempre, Vanildo, a questão do caso das ambulâncias. Sim. Né? E nós estamos aguardando a manifestação do prefeito sobre aquela posição lá. Até porque já está todo mundo comentando isso, ambulância e horário comercial, ambulância e horário comercial, né? E isso aqui acaba afetando a imagem do prefeito. Né? Então, os vereadores são contra, a forma como colocado lá, os vereadores são contra, né? A população é contra, a Santa Casa é contra. Tá? A gente tem colocado aqui que a gente quer que a ambulância fique à disposição, sempre que necessário, fique 24 horas à disposição. Né? Acho que essa que é a ideia. Assim, não restringir o horário de ambulância. Que se faça, então, lá dentro da Santa Casa, onde é o problema, onde está colocado... Onde que nasce. Aqui fora a Santa Casa é 24 horas, a gente sabe que isso está funcionando, ninguém entrou não entra nesse mérito, mas na Santa Casa, então, se a Santa Casa está chamando a ambulância por qualquer outro motivo que não seja motivo correto, então que se faça isso, né? Que se puna lá, ou que se mude, ou que a Secretaria de Saúde coloque alguém lá, né? Que vá regular isso aí, né? Alguém que consiga entender. Agora, de uma forma que a população se sinta tranquilizada de que quando ela precisar, se for 2 horas da manhã, se precisar, e se for realmente necessário, que a ambulância esteja disponível. Deixa eu fazer uma defesa aqui do Divino. Até pelo caráter que ele tem, pela seriedade, né? Pela honestidade do Divino. E por ele não ser político, né? Ele não trata a Secretaria de forma política. Né? Nenhuma vez você vai ter chamado da ambulância na Santa Casa e vai ser recusado. Posso te afiançar isso. Qual que é o maior problema da ambulância? E não citaram em nenhum momento. É chamar um ambulanceiro 8 horas da noite, sem ter regulado o paciente, e às vezes conseguir regular 1 hora da manhã e o ambulanceiro está lá esperando. Por quê? Porque nós dependemos do hospital referência, que é Cáceres. Então, Vieira, esse tem sido o maior problema. E não foi citado. Agora, essa questão da ambulância, pegar, levar na casa, isso estava virando táxi. Eles tentaram normatizar isso e não ficou muito clara a formatação do ofício. E já me perguntaram várias vezes, já me perguntaram aqui, agora em Lacerda tem que ter hora para ficar doente? Não tem que ter hora. Eu acho que tem que ter hora para ter cuidado de ficar doente, porque às vezes você chegar lá e ter que esperar 3, 4 horas, às vezes é normal. Por quê? Porque eles estão colocando a situação da urgência e emergência mesmo, pura e simples. Por quê? Porque os PSFs estão abertos
para resolver a enxaqueca, que é a cefaleia, para resolver a dor no joelho, para resolver a dor no... né? Essas coisas é que ainda a gente precisa dirimir e que a gente não conseguiu ainda. Tá certo. Bom, a gente aguarda que o prefeito, né, se manifeste sobre isso. Ele é a pessoa mais adequada para Ou o divino, né? Para dizer. Ou o divino, né? Que é o próprio secretário. divino que venha e diga, ó, isso aqui, lá é assim, lá, a ambulância é 24 horas. É tudo que a população quer saber. A gente quer saber o seguinte, ó, que 3 horas da manhã, se for realmente necessário, que é isso que a gente quer. Não, a gente não pode tratar a regra... a exceção para via de regra. Ó, eu vou normatizar aqui porque está acontecendo o erro. Não é esse o caminho. Eu acho que é o seguinte, vão tratar... Ó, a norma é para... Então, o divino sabe perfeitamente, a audiência que tem o Visão Crítica, sabe perfeitamente o quanto de gente que tem blog. Quando ele viu, ele me chamou lá. Eu fui, saí da minha casa e fui lá. E ele expôs todas essas situações que eu aqui estou defendendo, porque eu ouvi do secretário. Não é o que eu acho, é o que ele colocou como via de regra. Paciente é prioridade para a ambulância. O que deixa de ser prioridade? Aquele cara que chegou com a pressão alta lá chegou lá, 9 horas da manhã. Foi atendido meio-dia com a pressão uma pressão alta. Aí foi atendido, demoraram 3 horas para atender o paciente. A hora que atendeu, 5 minutos a ambulância tem que ir lá para pegar o paciente e levar embora. Esse paciente está medicado e ele não tem essa urgência. Ou seja, daria para ele esperar. Foi isso que ele me explicou. E se é isso aí, eu endosso e assino embaixo. Porque tirou o paciente da urgência, embora 3 horas depois. Então ele está medicado, baixou o quadro. Não precisa da... Então, seria interessante, eu não sei se a gente consegue, mas de repente ela trazer alguém da Santa Casa aqui, né? Eu acho que a gente tem que trazer o divino, eu faço o convite. E o secretário de saúde, de repente até para chegar e dizer, ó, para um pouquinho, né? Esse contraponto assim, né? E essa situação, como é que faz? Como eu vi no expediente lá. Ó, e quando é um idoso que vai lá e é atendido e não pode ser... tem que ser levado de maca. Não precisa ser internado, né? E tem que ser levado de maca. Como é que faz? Já chegou 8 horas da noite, ela está lá, melhorou um pouquinho, tem que ser levado de maca. Não pode ser levado nem de volta ao qualquer hora liberado, segundo o secretário. Pois é, mas isso não está O que nós precisamos fazer aqui? É fazer uma ideia aqui, Vero, que não perca a Santa Casa e que não perca mas que ganhe a população. É isso, é tudo isso que a gente quer. É tudo isso que a gente quer. Isso é fácil fazer. Eu trago o divino aqui, eu convido ele para vir aqui na segunda. Tudo bem, tranquilo. Fechado? Tá bom, fechado. Então tá bom. Tá o nosso convite em pé aí. Sim. Então tá. Bom, gente, deixa eu dar uma notícia interessante para vocês aqui. Tá vindo aí um novo quadro do programa Visão Crítica, tá? O Vanildo nem está sabendo, vai ficar sabendo agora também, né? A partir do mês de setembro, lá para o dia 8 de setembro, né, nós vamos inserir no programa do Visão Crítica um quadro, né, de comentários e orientação a empresários e para o público em geral. Para os que estão, né, já e os que vão ingressar no mercado de trabalho. Então, a gente vai trazer aqui, Vanildo, uma consultora de gestão empresarial e desenvolvimento de pessoas. Tá? Ela vai fazer todo o programa, ela vai trazer em 1 ou 2 minutos aqui algumas ideias interessantes que é para essa área empresarial. Tá? E a gente acaba comentando também alguma coisa sobre isso. Né? O dia 8, eu acho que você tem que fazer o dia 8 o programa inteiro com ela. Vou te dizer por quê. Porque a abertura, a explicação, a orientação, faz com ela. E outra coisa, dia 8 também eu não vou estar aqui, eu não vou te dar trabalho, né? Vou estar viajando. Tá, então tá bom. Tá bom, ótima ideia, ótima ideia. E eu preciso fazer um gancho para não perder a audiência, porque o Ivanildo segura a audiência aqui do programa Visão Crítica também. Né? Mas então tá, então a partir de mais uma inovação aqui da TV Centro-Oeste, né? Procurando sempre trazer alguma coisa nova para a população de Pontes da Serra. Ivanildo, por hoje é só. Hoje à noite tem sessão na Câmara. Alguma coisa interessante hoje lá? Votação interessante ou não? Não, tranquilo. Tem a cessão de uma área do município para a construção de umas casas. Coisa necessária, urgente, urgentíssima, muita gente sem habitação. Queria fazer hoje aqui homenagem ao Dia do Maçom, que foi dia 20. Essa entidade, tida e havida por todos como secreta, quando na verdade nunca foi secreta, é uma entidade discreta que você tem o privilégio de pertencer. Eu tenho o privilégio de pertencer há 34 anos. 34 anos e você é venerável. Da loja dos graus filosóficos. Né? E aí, Vera, essa entidade ela já fez tanto por nossa cidade e talvez não
o pessoal não sabe. Então, isso ela passa por secreta, porque ela vai lá e faz um departamento da Santa Casa e não faz propaganda. Ela vai lá, arruma a cozinha da PAI, coloca a sala de som e banca isso e não divulga. Ela vai, faz o evento do Parque de Exposições, onde ela ganha mais ou menos 30 mil e passa 120 mil líquido para o sindicato, que é a média dos últimos anos, porque o estacionamento é do sindicato, e ainda pega esse dinheiro e ainda faz filantropia com esse dinheiro. Ajuda, carrega. Então essa entidade ela existe oficialmente desde 1717. Quando ela veio para os moldes em que ela se apresenta hoje, com os ditames, os ensinamentos, desde 1823. Passou por todas as fases difíceis do Brasil, no leme, carregando, participando diretamente. Foi com a Inconfidência Mineira, foi com a Proclamação da República, foi com a libertação do Brasil, do jugo português, etc, etc. Então essa entidade merece o nosso respeito, o nosso carinho, e eu precisava aqui só para fazer as homenagens mesmo. Obrigado pelo espaço. Tá certo. E lembrando que Pontos Lacerda existem 3 lojas maçônicas, né? Tem a loja Obreiros da Liberdade, que é a que você também desde pertence. 1978 funciona aqui. Funciona aqui, né? Quem que criou? Você lembra? Só tem 2 remanescentes dessa loja. O senhor José Barbosa Louro, escritor, já tem 6 livros impressos, né? Foi presidente da Assembleia Maçônica do Estado. Fundou a loja daqui, a de Comodoro, junto com a gente. Fundou a de Jauru e fundou a loja de Mirassol. O Louro, então, ele tem no currículo dele. E outro que ainda é remanescente, e foram homenageados no Dia do Maçom, o João Bento Neto. Ex-prefeito, ex-vereador várias vezes, ex-presidente da Câmara, etc, etc. Bom, tem a Obreiros da Liberdade, né? Tem a Estrela do Guaporé. Né? Bom, a Obreiros da Liberdade, o venerável mestre, o presidente da loja, é o Mauro Ramos, né? O Mauro da Coca-Cola. O venerável mestre da Estrela do Guaporé é o Sérgio de Laquila, né? Da Supersoft. E tem o da... Como é que... É recém-fundado aqui, né? Que o venerável... irmão nosso lá de Mirassol, a Cássia do Guaporé. A Cássia do Guaporé. Benedito, né, uma loja nova, né? Uma loja nova, né, que está aqui. E que está ampliando, né, os seus horizontes, a sua estrutura e os seus membros. Exatamente. E lembrando que as lojas são meramente porque são divididas, são 3 lojas, mas na realidade a irmandade, a relação entre os maçons, a fraternidade é a mesma, não muda. E o compromisso de fazer para a sociedade é o mesmo. É a mesma coisa. Tá certo. Então, parabéns aos maçons aí pelo dia 20, né, pelo dia do maçom. Obrigado a você, obrigado Ivanildo, obrigado a você que esteve conosco até esse momento. A gente volta na semana que vem, se Deus quiser. A todos nós, uma bela semana.